Quando a gente fala em fotomontagem, geralmente as pessoas elas pensam em recortar a imagem, em aumentar o tamanho dessa imagem, esticar essa imagem, fazer modificação nessa imagem a posição da imagem, né? Então, as pessoas nunca pensam exatamente na cor, na modificação da cor. E a cor é um dos elementos mais importantes dentro da psicologia que existe por trás da fotomontagem. Ela é uma das coisas mais importantes e é o que é deixado de lado. Você vai entender que não adianta você olhar para o recorte, você olhar para o tamanho da imagem, para o tipo de imagem, qualidade de imagem, se você não entende sobre cor. A cor é importantíssima e faz toda a diferença numa fotomontagem. Qual é o jeito errado de você usar o que você vai aprender aqui hoje? É você acreditar em receita de bolo, numa receita pronta, que é só você botar os ingredientes ali e a coisa vai sair. Não funciona dessa forma. Você tem que entender cada ingrediente, como você pode juntar eles, porque dependendo do que você queira fazer, é como se fosse, por exemplo, o fogo, o forno. No forno você pode fazer um bolo, como você pode fazer um assado, né? Você pode fazer um frango assado ou você pode fazer um bolo. E os dois são coisas completamente diferentes, né? Num você vai colocar farinha, no outro você vai colocar óleo, azeite, vai temperar, são coisas diferentes. Mas o forno é o mesmo. Mas dependendo de como você queira usar, o que, que você queira dizer, o que, que você vai dizer, qual o seu intuito ali na fala, né? No que você quer passar, você vai ter que usar produtos diferentes, vamos colocar assim, né? Cores diferentes. Então, para cada cor, para cada momento, e tem uma coisa engraçada nas cores, porque as cores, às vezes, a mesma cor, ela pode dizer coisas opostas. Por exemplo, o vermelho. O vermelho ele pode dizer amor, né? Ele pode significar amor. É o coração vermelho, as rosas vermelhas, né? Paixão. Mas pode significar também guerra, né? É o inimigo caído, abatido no chão, com sangue. Então o vermelho ele tem esses dois pontos. Não só o vermelho, todas as cores, ela tem geralmente os opostos ali. Tem cores que você acredita que é uma coisa só, mas são várias coisas ali envolvidas, dizem várias coisas. Então, da mesma forma é o forno. Então, se você não entende como utilizar, você vai ter uma receita pronta. Foi o que eu falei, né? Você vai ter aquela receita ali, faz isso, isso, isso. Só que não funciona assim, você tem que entender. Então, para você executar de forma precisa a aula de hoje, você tem que entender exatamente o que eu vou falar sobre as cores. Entender e refletir bastante sobre isso, porque não é essa questão do bolo. Isso tem que ficar bem claro para você. Não é questão do bolo. Você, dependendo do que você queira dizer, você vai ter que trazer cores diferentes. Às vezes você pode até ter uma receita ali, você vai ter umas, sei lá, 5, 6 cores que você vai utilizar para falar tal assunto. E não faz mal, isso não é problema. Agora, o problema é você só saber fazer isso. Você tem que saber por intuição. Você, com isso na mão, você consegue decidir se você vai usar as cores X, Y ou se você vai seguir a receita do bolo. Enfim, fica na sua mão, a decisão está na sua mão. Então já não é mais uma receita de bolo só. Você tem ali, você pode seguir a receita de bolo, porque vai ter algumas coisas que são receita de bolo, mas você vai poder também escolher, você vai estar no controle ali do que você quer dizer. Então, qual é o jeito certo de você ver a aula de hoje, executar depois a aula de hoje? O jeito certo é você entender as 13 cores, entender sobre acordes cromáticos, como é que você cria seus acordes cromáticos. Existem uns já prontos, mas você pode criar os seus também. E você, através disso, você vai acabar criando uma assinatura visual, porque quando você começa a utilizar determinadas cores, começa a criar uma composição cromática, isso acaba também, de alguma forma, afetando a sua imagem no todo. E as pessoas começam a ver aquelas imagens ali, já começam a reconhecer o seu trabalho, já começam a saber, pô, aquilo ali é o trabalho do Gustavo Shakur, esse ali é o trabalho do fulano, esse é o trabalho da fulana, entendeu? Fica uma coisa muito direcionada. E isso é legal, você ter uma assinatura é algo legal, é onde as pessoas começam a reconhecer você, o seu trabalho começa a ser reconhecido, você começa a ser visto mesmo como um artista. Você já vai conseguir dar vida a qualquer imagem, você vai conseguir passar a emoção certa, usando a cor certa nas suas imagens, você vai ter um domínio aí das cores, você vai ter um entendimento sobre a psicologia que existe por trás das cores e já vai conseguir começar a criar suas fotomontagens. O que é a cor e qual é a forma certa de usá-la na fotomontagem? A cor, ela é uma frequência de onda.
é como se fosse a música, né? A música tem uma frequência também, que chega nos nossos ouvidos, só que a frequência da cor, ela chega nos nossos olhos. E as duas afetam o nosso cérebro. Você tem músicas que você escuta, né? Que às vezes você escutou durante um período que foi um momento triste da sua vida. Então você registra aquela música como uma música triste. Às vezes aquela melodia que toca ali de leve, você começa a registrá-la como triste. E aí você consegue escutar ela em outros lugares, ou uma música semelhante, você vai e junta, coloca naquela melodia ali, como se fosse uma hashtag, né, de sofrimento, de sofrência. Então isso funciona também nas cores. E tem músicas também que você nunca escutou, você vai escutar a primeira vez e ela vai de alguma forma criar algum tipo de emoção em você. E isso acontece também nas cores. As cores, elas têm esse poder de mexer com a gente, fazer você lembrar coisas. Agora, tem coisas que são muito sutis. E quando você não sabe usar, às vezes você, eu vou usar o vermelho, que é paixão, mas você esquece que você está usando o vermelho, mas tem um monte de cor em volta que vai influenciar. Então você tem que entender como é que você cria um acorde, né? Como se fosse um acorde musical, um acorde cromático, né? Um acorde de cores que faça com que aquela emoção passe para frente. Eu vou até mostrar para você aqui, para você entender. Eu vou mostrar aqui no Inkscape, deixa eu abrir o Inkscape aqui, eu vou mostrar para você o que acontece, para você ver como é que as cores que estão em volta influenciam a cor que está na frente. Já estou aqui no Inkscape já, vou pegar essa ferramenta aqui, ó, que ela cria retângulos, já está até com a cor preta aqui. Vou fazer 2 retângulos pretos, depois eu mudo a cor, 2 retângulos, deixa eu apagar esse retângulo aqui, e eu vou copiar para ficar do mesmo tamanho. Para copiar, fazer uma cópia exata, eu faço Ctrl D, aperto Ctrl e D, ele faz uma cópia exatamente igual. Agora eu vou pegar aqui, ó, e vou fazer um Ctrl D de novo, só que eu vou colocar amarelo. Agora eu vou, tá vendo esse cadeado? Quando eu quero mexer numa imagem que eu quero que a proporção dela fique igual, eu tenho que fechar esse cadeado, porque aí eu venho aqui, ó, só puxo, ela já fica do mesmo, ela continua com a mesma proporção. Vou colocar aqui no centro, vou fazer um Ctrl D de novo, e vou pegar esse amarelo e vou colocar aqui dentro. Agora eu vou pegar essa cor de fora aqui, ó, o preto, e vou colocar branco, para você ver. Então o que está acontecendo aqui? Repara que o amarelo ele está brilhando mais com o fundo preto do que no fundo branco. Então o entorno ele sempre vai de alguma forma afetar a outra cor, a cor que está aparecendo ali. Então quando eu vou criar um personagem, quando eu vou criar uma fotomontagem, eu tenho que entender como é que essas cores conversam, como é que essas cores brigam. Eu tenho que entender todo esse universo da cor para quando eu decidir o que eu quero falar e quais cores que eu vou usar, essas cores entrem dentro de um acordo. Esse acordo pode ser, eu vou falar sobre sofrimento, então essas cores todas vão falar sobre sofrimento, ou eu posso ter um personagem com cores de sofrimento e um ambiente que não tem sofrimento, um ambiente que está todo mundo alegre, né? Igual quando acontece, sei lá, às vezes você vê, né, uma pessoa numa festa, está todo mundo rindo, e você vê uma pessoa lá no canto meio triste, você consegue perceber. Então, você cria esse embate entre um personagem e o resto, né? Você olha aquela imagem, você já consegue perceber isso. Então você tem que entender o que você quer dizer. Dependendo do que você quer dizer, o entorno vai ter uma cor. Como o caso aqui, se eu quero um amarelo com brilho, que eu quero um amarelo que sobressaia, eu vou usar o fundo preto, nesse caso aqui, tá? Específico, desses quadrados aqui. Então se eu quero uma coisa que seja mais cromática, assim, que não apareça tanto, que não tenha tanto brilho, que o amarelo não seja tão evidente, eu usaria o branco, entendeu? Então, quando você entende essas pequenas coisas, você começa a dominar melhor a sua fotomontagem, você começa a conduzir o olhar da pessoa que vê a sua fotomontagem, você começa a ter mais controle sobre a sua fotomontagem. Deixa eu voltar lá para a tela para a gente poder se ver. Então a cor é isso, e a forma certa de você usar é isso, você entender que cada cor vai ter um significado, mas ela tem um significado sozinha.
Se você coloca mais de uma cor junto, ela vai ter um outro significado. Você tem que entender como é que isso funciona, como é que é criado esse significado. O que acontece quando você coloca o verde com o amarelo juntos? Então, quando você entende isso, você começa a ter controle aí da sua fotomontagem. Você começa a saber o que você vai fazer na sua fotomontagem, quais cores que você vai usar.